Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia aplicada à saúde mental. Pessoal, a psicologia é uma área da ciência ali de estudo muito importante para a área da saúde. Por quê? Porque nós, profissionais da área da saúde, vocês, futuros profissionais da área da saúde, vocês vão lidar com pessoas, seres ali individuais, pensantes, que têm ali uma série de características diferentes uns dos outros e diferente também de vocês. Então é muito importante para os profissionais da saúde conseguirem ali absorver, entender o máximo possível da realidade do paciente, da vivência daquele paciente, das experiências dele, do porquê que ele age de determinada forma, porque vai facilitar, vai fazer com que o nosso atendimento seja de fato humanizado, seja realizado ali de uma forma integral e que seja ali eficiente e satisfatório para o paciente. Então, o tema da nossa aula hoje, pessoal, vai falar ali sobre as principais concepções teóricas lá do século XX e a gente vai falar sobre o tópico 1, que fala da psicologia social, né? Da psicanálise, do behaviorismo, da psicologia transpessoal, do humanismo e do Gestalt. Então, vocês vão entender no decorrer da nossa aula que todas essas teorias, elas foram desenvolvidas ali, né, por filósofos, psicólogos, por pessoas ali entendidas e preocupadas com a área da psicologia, do pensamento humano, do agir humano. Então, eles procuraram ali formas de explicar o porquê que as pessoas agem de determinada forma, o porquê das reações diferentes para determinadas pessoas, e eles tentam ali a todo momento identificar de fato o agir das pessoas, por que elas agem de tal forma. Então vamos entender um pouquinho mais ali sobre essas concepções, elas são muito importantes, tá? Então são teorias aí que até hoje são estudadas, algumas foram deixadas um pouco para trás, outras são mais utilizadas, e aí vai depender muito da especialidade, do foco ali do profissional lá da psiquiatria, psicologia, mas para a gente, como profissionais da saúde, independente da área, é muito importante conhecermos, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas teorias. Pessoal, o Dirk Williams, ele encarou um momento ali de decisão em 1569, tá? O que aconteceu? Ele foi ali ameaçado de tortura e morte como um membro ali de uma minoria religiosa perseguida. Então vamos imaginar uma situação de um homem que estava ali sendo ameaçado, torturado e a princípio ali esperando sua morte, porque ele era ali de uma minoria da sociedade, de uma determinada religião. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Ele conseguiu escapar ali da prisão. Então, ele escapou da prisão, lá em Asperen, na Holanda. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Ele foi e atravessou um lago coberto de gelo, tá? O lago coberto de gelo e ele foi e atravessou. Só que o que aconteceu? O carcereiro, o guarda lá da época, ele mais forte e pesado que o rapaz que fugiu, ele foi atrás e aí ele perseguindo, mas o que aconteceu? Acabou que quebrou o gelo do lago e ele caiu. E ele não conseguia subir novamente e pediu ajuda para salvar ali a sua vida, pediu por socorro. O que aconteceu? Então vamos pensar na cena. O rapaz estava sendo ameaçado, ele estava ali para morrer, ele estava preso esperando por sua pena de morte, estava sofrendo tortura por causa do seu segmento religioso lá da época, e ele conseguiu escapar. O guarda foi atrás, o carcereiro,
estava se afogando no lago e o guarda estava pedindo ajuda para o rapaz que estava fugindo. Porque ele estava desesperado, ele ia morrer se ele não tivesse ajuda. E aí, com a Liberdade à sua frente, né, Williams, ele estava ali, se o guarda estava se afogando, para ele fugir seria mais fácil. Mas o Williams, com a Liberdade ali à sua frente, ele agiu com absoluto desprendimento. O que ele fez? Ele voltou e resgatou ali o seu perseguidor, que acabou obedecendo às ordens, né? E levou o Williams de volta ali para o cativeiro. Prendeu o Williams de novo, tá? O Williams salvou a vida do carcereiro, mas mesmo assim ele foi e levou ele preso. Tudo bem? E aí, pessoal, poucas semanas mais tarde, Williams ele foi condenado a ser queimado até a morte. Então ele foi queimado ali vivo e por seu martírio, né, pelo seu sofrimento, a Aspen dos dias de hoje acabou batizando uma rua ali em homenagem ao seu herói popular. Então, realmente é uma historinha aí para vocês, para a gente pensar no agir, né? No agir humano. Será que você faria o mesmo? Não é? Por que será que ele voltou, se ele poderia ter se salvado ali, conseguido escapar? Então, fica o questionamento. O que leva as pessoas a sentirem lá desprezo pelas minorias religiosas? Por que as pessoas acham que a sua religião é melhor que a outra, ou porque o seu status social é melhor que o do outro, ou porque o seu pensar é o correto e o do outro não, né? Como aconteceu ali com Dirk Williams, e agirem tão rancorosamente, não é? Porque apesar dele ter salvo a vida do outro, do carcereiro, ainda condenaram ele à morte. Então, por quê? Por que condenaram o homem, né? Por que apesar do seu ato heróico, ele acabou sendo condenado ali à morte? E de uma morte muito violenta, ser queimado ali. Então, realmente fica ali um questionamento para vocês. Então, o que inspira as pessoas, como ali o seu carcereiro, a executar ordens que são injustas? Mesmo sabendo ali que é injusto, o carcereiro não viu ali, se viu salvo, né, pela pessoa que ele estava perseguindo, e mesmo assim na sua concepção, o correto era ele seguir as ordens. Então ele levou Williams de volta ali para o cárcere. Então, o que faz? O que inspira as pessoas a agirem assim? E o que motivou esse desprendimento da resposta ali de Williams, né? E de tantos outros que acabaram morrendo tentando salvar outras pessoas. Então, realmente, o que faz? O que motiva? Por que alguns agem de uma forma tão racional, seguindo ordens, e outros agem de uma forma mais ali emocional, muito pelo... O que faz com que essas pessoas consigam ali agir de formas bem diferentes, com um linear bem diferente umas das outras? Na realidade, o que motiva qualquer um de nós ali quando nos oferecemos bondosa e generosamente para ajudar uma outra pessoa? Por que você ajuda alguém? Por que você se oferece para ajudar alguém? O que te motiva? O que faz com que você procure ajudar alguém? Como esses exemplos demonstram, nós somos animais sociais. A gente vive em sociedade, a gente convive com outras pessoas. E podemos supor o melhor ou o pior nas outras pessoas. Então, a gente pode pensar ali sempre o melhor ou o pior do outro. Podemos também abordá-los ali com punhos cerrados ou braços abertos. Então, a gente pode tanto atender uma pessoa bem, não é? A gente pode, vamos levar aqui para a nossa área. Então, você pode tanto atender o seu paciente da melhor forma ou da pior.
Você pode tanto atender ele ali com um sorriso no rosto, de uma forma respeitosa, se preocupando com o problema do paciente, como você também pode ignorá-lo completamente. Por quê que as pessoas podem... Por que as pessoas agem assim? O que leva? Como comentou ali o romancista Herman Melville, não conseguimos viver apenas para nós mesmos. A gente vive em sociedade, então a gente não vive apenas para a gente. A gente vive para o meio em que vivemos. Nossa vida, ela está ligada ali por milhares de fios invisíveis. Então existem vários fios ligados ali à nossa vivência, às nossas experiências. Os psicólogos sociais, pessoal, tá? A psicologia social, ela explora essas ligações, estudando ali cientificamente como nós pensamos. Por que nós pensamos? Por que uma pessoa pode agir de uma forma considerada ali boa ou ruim diante da sociedade? Então, eles procuram isso, eles estudam essas ligações, não é? Tudo de uma forma científica. E aí, influenciamos como que a gente é influenciado, como que a gente se relaciona uns com os outros. Então, a psicologia social, ela se preocupa muito com isso, ela procura essa questão científica de como nós pensamos, como influenciamos, como nos relacionamos uns com os outros. Tudo bem? O pensamento social. Então, o que é ali o pensamento social? O que os psicólogos sociais eles estudam? Então, os psicólogos sociais, pessoal, eles estudam como que tendemos a explicar ali o comportamento, né? Como que nós tendemos a explicar o comportamento das outras pessoas e o nosso próprio comportamento. Não é? Como que a gente... Por que a gente procura explicar ali o comportamento dos outros? E será que nós temos explicações para o nosso comportamento? Por que a gente age dessa forma? Ou por que eu fiz isso? Quantas vezes vocês já não pensaram assim, por que eu agi dessa forma? Por que eu não fiz de outra forma, né? Eu fiz isso, não era para ter feito assim. Ou então outra pessoa veio para você e falou assim, olha, não era para você ter agido dessa forma, não foi legal a forma como você agiu. Não é? Então, os psicólogos da personalidade, tá? Eles focam na pessoa. Lá dentro da psicologia social, eles vão focar na pessoa. Eles estudam os traços pessoais e a dinâmica ali que explica o porquê que as pessoas diferentes, não é, podem agir de maneira diferente em uma mesma situação. Então, eles tentam entender os traços justamente ali da personalidade, a individualidade de cada um. Por que somos seres diferentes, nós agimos, pensamos de forma diferente. E o porquê que a gente age diferente ali, por exemplo, na mesma situação. Cada um vai agir ali de uma forma diferente. Então, como ali é enfrentada por Williams, né, que foi uma situação bem complicada, você teria ali ajudado o carcereiro a sair da água congelante? Talvez ali no decorrer, né, do momento que eu estava contando a história, vocês estejam até pensaram, nossa, por que ele foi burro assim? Por que ele não fugiu? Eu não teria voltado para salvar. E aí? Como vocês teriam agido? Vocês acham que teriam voltado para salvar o carcereiro, se fosse Williams? Ou vocês teriam fugido e tentado salvar suas vidas? Então, a psicologia social, ela vem muito para isso, para entender por que as pessoas agem de forma diferente dentro das situações. Os psicólogos sociais, eles focam na situação. Tá? A gente falou agora dos psicólogos da personalidade, né? E nós temos aí dentro da psicologia social também os psicólogos sociais, que focam na situação, naquela vivência, na experiência.
Eles estudam as influências sociais, o que a sociedade influencia dentro ali da personalidade de cada um. Então, eles estudam as influências sociais que explicam por que a mesma pessoa, não é, vai agir de maneira diferente em situações diferentes. Tá? Por exemplo, o carcereiro, ele poderia ali ter agido de maneira diferente, optando por não levar o Williams de volta para a cadeia. Concordam? Poderia ter agido de forma diferente, em circunstâncias diferentes. Não é? Então, Williams, ele teve uma situação diferente. Ele estava fugindo com uma pessoa perseguindo ele e a pessoa precisou de ajuda e ele tinha a opção de ajudar ou não. Ele decidiu ajudar. O carcereiro estava vivendo uma experiência diferente. Ele estava perseguindo uma pessoa que até então, para ele, merecia morrer, deveria estar preso. E essa pessoa ajudou ele. Mas, para ele, não mudou o fato de que aquela pessoa era um fugitivo, um prisioneiro. E a psicologia social, ela vai estudar justamente isso. Por que as pessoas agem, né, dentro de determinadas situações, indo pela lógica por regras sociais e tirando a emoção, porque a gente está pensando muito no fato, acredito que vocês tenham pensado nisso, no fato do carcereiro ter sido salvo e mesmo assim levou o Williams. Mas dentro das regras sociais da sociedade, ele fez o quê? O carcereiro ele fez errado ou certo em levar o prisioneiro de volta? Dentro da regra ali da sociedade. Fez certo. Dentro do que eles acreditavam correto. O erro ali de atribuição fundamental no nosso comportamento social, ele surge da nossa cognição social, tá? Especialmente quando ocorre ali o inesperado. Então, geralmente a gente age de uma forma diferente, né, do que é esperado quando ocorre algo que é inesperado, que a gente não acha que vai acontecer com a gente, né? E aí queremos compreender e explicar por que as pessoas agem como agem. Por que elas fazem o que fazem dentro ali do inesperado. Dentro dessas situações. E aí, pessoal, o que acontece? Após estudar ali como as pessoas, né, elas explicam ali o comportamento dos outros, Fritz Heider, em 1958, ele propôs ali uma teoria de atribuição, tá? Por quê? Prestem atenção, ele propôs uma teoria de atribuição após ele estudar como que as pessoas se explicavam, né? Como que elas explicavam seus comportamentos. Então, nós podemos atribuir o comportamento dentro da teoria de atribuição, né, de Fritz Heider, nós podemos atribuir o comportamento aos traços estáveis, duradouros, tá? Da pessoa. Uma atribuição ali relativa à disposição pessoal, ou podemos atribuí-lo à situação, que é uma atribuição ali situacional. Então, mais ou menos, deixa eu explicar para vocês a questão. Então, ele quis dizer que nós temos traços que são estáveis, né, que pode demorar ali, que dura, que é ali tudo de acordo com o que a gente vai vivendo, o nosso dia a dia, ou a gente pode atribuir a uma situação, algo que não é tão comum, mas que pode acontecer. Quais os fatores afetam as nossas atribuições? Vamos conhecer. Todos nós, pessoal, nós cometemos o erro de atribuição fundamental. Então, você vai considerar, né? Considere o seu professor de psicologia, considere o seguinte. O seu professor de psicologia, no caso, a sua professora de psicologia, é tímida ou extrovertida? Então, para vocês, eu sou uma pessoa tímida ou eu sou uma pessoa extrovertida?
Se você responder extrovertido, lembre-se de que você só conhece o professor em uma situação. No caso, durante ali a aula, que exige um comportamento extrovertido. É o trabalho, então exige que eu tenha um comportamento extrovertido, porque eu preciso me comunicar com vocês. Seu professor, no caso sua professora, que observa o próprio comportamento não só ali na sala de aula, mas com a família, em reuniões, quando está viajando, poderia dizer: eu sou extrovertido? Tudo depende da situação. Em sala de aula ou na presença ali de bons amigos, sim. Então, depende da situação. Eu sou extrovertida? Vai depender se eu estou em sala de aula, se eu estou na presença de amigos. Isso, pessoal, é uma situação hipotética. Não estou falando de fato de mim. Tudo bem? Então, eu posso falar também ali o seguinte: sou extrovertido, mas em reuniões profissionais eu sou bem tímida. Posso falar também? Não posso? Fora ali dos seus papéis atribuídos, os professores, eles parecem menos professoriais, não é? Os presidentes, eles são menos presidenciais. Os gestores são menos gerenciais. Então, fora do seu meio ali, da sua profissão, do que você exerce, logicamente que você, um professor, dentro ali de outras atividades que não seja ali dentro de uma sala de aula ou ministrando uma aula, de fato o comportamento vai ser diferente. Suas ações, seu agir provavelmente vai ser diferente. Até a forma como se comunica também. O presidente também, quando não está dentro das suas atribuições, ele vai agir de uma forma menos presidencial. E assim com todas as outras profissões. Então, as pessoas, elas agem, dentro ali da teoria, né, da psicologia social, elas agem de acordo com as regras, com as situações em que se encontram. Quando explicamos ali o nosso próprio comportamento, nós somos sensíveis a como ele muda de acordo com a situação, não é? Vocês perceberam que eu expliquei que o meu comportamento pode mudar de acordo com a situação em que eu me encontro. Se eu estou ministrando uma aula, se eu estou, por exemplo, sou cirurgiã dentista, se eu estou dentro de um consultório, atendendo o paciente, não é? Então, pode mudar. Então, o meu comportamento, ele pode mudar de acordo com a situação. Uma exceção importante, na maioria das vezes, é que atribuímos as nossas ações intencionais e admiráveis não às situações, mas aos nossos próprios bons motivos. Então, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz algo bom, algo que é admirável, que as pessoas nos parabenizam ou percebem, geralmente a gente não diz que foi devido ali à situação, mas que foi feito por quê? Porque a gente tem uma boa índole, porque nossa criação foi boa, porque você é uma boa pessoa. Então você atribui justamente aos seus próprios bons motivos, não é? Também somos sensíveis ao poder ali da situação. Quando explicamos ali o comportamento das pessoas que conhecemos, bem como a quem estivemos ali, em diferentes contextos, tá? Então a gente explica tanto o nosso comportamento quanto o comportamento das pessoas que a gente conhece. A gente tenta explicar. Ah, mas fulano, principalmente se for alguém ali que você gosta, alguém que é próximo a você e quando você quer defender, a gente usa muito isso. Ah, mas fulano fez isso, mas não foi a intenção. Ah, ele fez isso, mas foi por isso, por isso, por isso. Então a gente tenta explicar, não é? Muitas vezes, nós cometemos o erro de atribuição fundamental, quando um estranho, ele acaba agindo mal. Então, a gente comete o erro de atribuição fundamental.
Tendo visto apenas aquele torcedor berrando, por exemplo, né? A gente vê uma pessoa, um torcedor berrando para o árbitro no calor ali da competição. Podemos presumir que se trata ali de uma má pessoa. Não é? Quando a gente vê alguém falando palavras feias ali para o outro, ofendendo, você olha e fala assim, nossa, que pessoa. Essa pessoa não é uma pessoa legal. Não quero me aproximar dessa pessoa. Então a gente acaba cometendo ali o erro de atribuição fundamental. Mas fora do estádio, ele pode ser, né, esse torcedor, ele pode ser um bom vizinho, um ótimo pai. Então ele pode ter atitudes boas, mas que a gente, né, que as pessoas que estão vendo ali no momento, que estão vendo só aquele momento daquela pessoa, pode acabar julgando mal. Ou julgando ele pelo ato que ele está cometendo ali no momento. Não é? Então, quais são as consequências das nossas atribuições? Pessoal, antes de eu dar sequência e responder aí as consequências, eu vou colocar para vocês, aproveitar que a gente falou sobre isso, sobre essa questão de presumir algo, é muito daquela questão a primeira impressão. Lembrem-se que às vezes vocês vão ter ali apenas um contato, dependendo de como for ali a vivência e a experiência profissional de vocês, às vezes vocês vão ter apenas um contato com o paciente. Então, tanto a sua impressão dele vai contar, logicamente, mas a impressão que ele vai ter sua também vai fazer a diferença. Então, tentem agir da melhor forma com os pacientes de vocês. Lembrem-se, é uma pessoa que provavelmente ali não está bem, nem fisicamente, nem emocionalmente, que está nervoso, que está com dor, que está preocupado. Tudo bem? Então vamos dar sequência. E aí, quais são as consequências dessas nossas atribuições, né? De você atribuir algo ali por apenas um momento, uma experiência que você teve com aquela pessoa. Então, a maneira como explicamos as ações das outras pessoas, atribuindo-as à pessoa ou à situação, pode ter ali efeitos importantes na vida real. Então, a gente tem ali atitudes e ações. Como que as nossas atitudes e ações, elas interagem? As atitudes, pessoal, elas são sentimentos, muitas vezes influenciados por nossas crenças. Então, a gente age, né? A gente toma atitudes ali de acordo com as nossas crenças, com as nossas vivências, que predispõem ali nossas reações a objetos, pessoas e eventos. Então, as nossas atitudes, elas vão predispor reações a situações, pessoas, não é? Objetos, a coisas. Se nós acreditarmos que alguém está nos ameaçando, podemos sentir medo. Se a gente está acreditando, às vezes nem está. Mas se ali no que a gente acredita, alguém está ali nos ameaçando, a gente vai sentir medo, vai sentir raiva da pessoa e vai agir de uma forma defensiva. O tráfego entre nossas atitudes e nossas ações é de duas vias, tá? Nossas atitudes, elas afetam as nossas ações. E nossas ações, elas afetam, de fato, ali as nossas atitudes. Então, agora nós vamos falar um pouquinho. Acredito que vocês tenham entendido essa questão da psicologia social, que percebe que vai muito por essa linha da percepção da influência ali social sobre o ser humano, sobre o agir humano. Como que as pessoas reagem a determinadas regras da sociedade, como as pessoas vivem em sociedade, o que a gente pensa das nossas ações, o que a gente pensa sobre as ações alheias. Então, vamos conhecer um pouquinho mais agora, pessoal, da psicanálise, entender aí a psicanálise, que acredito que a maioria de vocês já ouviram falar, que é uma teoria ali formulada pelo médico austríaco, né, o Sigmund Freud, tá? Eu acredito que todos já ouviram falar do Freud. E ela foi criada, ele estudou ali e foi para essa base ali
da psicanálise em 1856, lá de 1856 até 1939, que tem ali como base duas contribuições primordiais. Então, primeiro, teve ali a descoberta da inconsistência e segundo, a formulação ali da teoria sexual infantil. A psicanálise, pessoal, ela se desenvolveu contemporânea às outras escolas da psicologia. Então, ela é bem contemporânea, tá? Porém, ela emerge ali de uma vertente fora do âmbito das ciências naturais e dos experimentos acadêmicos em laboratório. Então, vou explicar um pouquinho para vocês de como funcionou ali a psicanálise. Então, Freud, ele viu ali, lá por esse período, de 1856 a 1939, ele percebeu ali, ele tinha pacientes histéricas, e ele percebeu que os pacientes, eles poderiam apresentar essas características devido às suas experiências passadas, que talvez eles não se recordassem, mas que de alguma forma marcou ali na sua experiência de vida e que desencadeava reações. Então, a psicanálise ela foi muito por essa vertente. Então, pensa-se até nessa questão de experiências lá quando ainda era um embrião e no que se foi vivenciado ali durante a infância, de algumas experiências, de traumas, o que pode ter, o que tem ali guardado, durante a experiência de vida que desencadeou ali em algum problema psicológico para o paciente. Então, a psicanálise ela vai muito para isso, para o que foi vivido, o que aconteceu para que a pessoa tivesse ali aquela resposta. Lá no passado, a pessoa muitas vezes não lembra. Então, a psicanálise, ela se desenvolveu ali justamente, como eu falei, contemporânea, porém, ela emerge ali de uma vertente fora do âmbito das ciências, das ciências naturais e dos experimentos ali acadêmicos. Sua principal influência tem origem na psicopatologia, tá? A psicanálise, ela nasce de uma oposição ali aos tratamentos dos distúrbios mentais da época. Então, Freud ele não concordava com a forma que no caso, eram realizados ali os tratamentos mentais, que eram bem bruscos mesmo, e os quais eram precários e, de fato, desumanos. Os doentes mentais, as pessoas que sofriam com transtornos mentais, eram muito desrespeitadas, não tinham ali credibilidade nenhuma, eram largados, abandonados e sofriam ali das experiências que eram realizadas, das formas de tratamento que existiam, e Freud ele não concordou, ele não concordava com as formas de tratamento. Então, a aplicação da psicanálise ao tratamento, por exemplo, das neuroses, divergia ali do objetivo da psicologia. Então, o de descobrir leis do comportamento humano, que são ali uns dos objetivos, uma vez que seu objeto de estudo se detinha ao comportamento anormal, tá? De acordo ali com a teoria de Freud, nada ocorre ao acaso. Nada ocorre assim, aconteceu porque tinha que acontecer, é um acaso. Existe um determinismo psíquico. Pessoal, para ele existia conexões, existe conexões entre todos os eventos mentais e as conexões entre eles estão ali no inconsciente. Eu não falei para vocês que dentro dessa teoria ali da psicanálise, acredita-se que tudo que acontece, todos os comportamentos das pessoas se devem ali a alguma experiência, algum trauma, alguma coisa que foi vivido, mas que talvez a pessoa muitas vezes não se lembra, não se recorda. E aí Freud vem com o inconsciente. Então, são coisas que estão lá no inconsciente. Então,
ele acredita que esses eventos tenham conexões, não é? Justamente, e eles estão no inconsciente. Existem processos mentais que são conscientes e inconscientes. E a maior parte deles é absolutamente inconsciente, tá? Isso dentro da teoria da psicanálise. O que são os tais do id, ego e superego? Então vamos entender um pouquinho. O Freud, pessoal, ele identificou cada uma ali das formas de funcionamento da estrutura psíquica, com nomes que nos parecem estranhos, né? Pois tem ali sua origem na língua alemã. Então, estas três instâncias da nossa mente vivem, assim como o nosso corpo, tá? Em busca ali de um nível, né, de equilíbrio, que nos permite ter ali o máximo possível de experiências boas e o mínimo de experiências ruins. Então, mas nem sempre isso é fácil. Muitas vezes, nós nos encontramos ali dentro de situações das quais não gostaríamos de participar, não é? Mas não vemos outra saída. Então, da mesma forma, acontece ali com essas três instâncias. E outras vezes ainda, nós nos percebemos ali querendo ou não querendo, né, alguma coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente quer e não quer. Acontece. Nessas situações, se estabelecem ali os conflitos dentro de nós. Os conflitos, pessoal, eles podem ser extremamente desgastantes do ponto de vista emocional, tá? E sempre ali, em busca do equilíbrio, lançamos mãos ali de estratégias que nos tirem, pelo menos temporariamente, daquela situação. Então, a gente vai procurando ali estratégias para que nos tire dessas situações de desconforto. A essas respostas de proteção, que são ali em geral, né, inconscientes e automáticas, chamamos ali de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles não são ali, por eles mesmos, patológicos nem saudáveis. Eles não fazem mal nem bem. É o uso que fazemos deles e o grau ali de rigidez que nós estabelecemos internamente para o seu uso que faz com que sejam ali mais ou menos favoráveis ao nosso ali ajustamento psicológico. O id, ele é formado pelas energias ou pulsões ali que são inconscientes, contendo assim os impulsos inatos, biologicamente ali determinados, tá? Então vai lá, o id está lá no nosso inconsciente. Esses desejos, eles não reconhecem e não respeitam nenhuma norma estabelecida pela sociedade, nenhuma convenção ou nenhum código moral. Então, lá no id, pessoal, estão aquelas coisas, né, que você, assim, que está no seu inconsciente e que para a sociedade talvez não sejam corretos, não seja ali dentro da sua criação, da religião, não está correto, mas que lá no seu inconsciente você tem vontade de fazer, no inconsciente, que você talvez não tenha nem coragem de formular, de falar, por vergonha, ou nem reconheça que tenha isso no inconsciente. Tudo bem? Por quê? Porque lá no seu inconsciente não vai ter regra da sociedade, não vai ter nenhuma convenção e nenhum código moral. E aí, nós temos o superego. O superego, ele é regido justamente lá por essas normas e princípios éticos e religiosos da sociedade na qual o indivíduo é inserido. Então, o superego, ele traz ali aquela consciência de certo e errado que vem dentro da nossa criação, do meio em que a gente vive, do que a gente adquiriu ali da sociedade. Tudo bem? E o ego, que literalmente significa eu, é o setor da personalidade, especializado ali em manter, né, o contato com o ambiente que o cerca, é o que a gente vive ali, nossas experiências, e o indivíduo. O ego, pessoal, ele tem 3 tarefas básicas. A nossa autopreservação, né, o cuidado, nosso autocontrole, não é porque sentimos, por exemplo, atração sexual por alguém que nós vamos atacar tal pessoa. Então é através do ego que a gente tem essa percepção, né? Não vou poder agir
como talvez eu queira, porque tem que respeitar a outra pessoa. Então, a nossa adaptação ao meio ambiente, a forma como a gente vai reagir àquelas regras, àquela sociedade, tudo bem? A capacidade ali de julgamento moral, a noção do certo e errado, que possamos ali adquirir com o passar da infância, Freud chamou de superego. Então, tudo que você vai tendo, né, com desenvolver ali, com o seu crescimento pessoal, com o seu amadurecimento, a sua noção de certo e errado, é considerado superego, tá? Sua capacidade de julgar, de entender. E aí, depois, né, dessa teoria ali da psicanálise de Freud, foi desenvolvido o behaviorismo, tá? E o behaviorismo é uma palavra que provém do termo em inglês, né? Behavior, e significa o quê? Comportamento, tá? Por isso, essa teoria também é denominada de psicologia comportamental. Então, os primeiros estudos, eles nascem lá em 1913, né, com John B. Watson, acho que é isso, pessoal, nos Estados Unidos, propondo que o objeto de estudo da psicologia fosse observável, mensurável e que pudesse ali ser reproduzido. Então, deixa eu explicar para vocês. A psicanálise, ela acredita, ela vai por uma linha de que todas as nossas ações se devam às experiências em que a gente vive. O behaviorismo, ele veio com outra linha de raciocínio, outra via de estudo. E ele vem muito para essa questão comportamental. Então, a gente age assim, não por algo que veio lá. O resultado de tal pesquisa foi ali a formulação da teoria, né, estímulo e resposta. Dessa relação estabelece ali o conceito de condicionamento respondente, o qual está ali associado ao comportamento respondente. O comportamento respondente, ele é ali um comportamento involuntário, que é provocado por estímulos ambientais. Então, a teoria do behaviorismo acredita que a gente age de acordo com os estímulos, como se fosse ali automático. Você reage ao estímulo do que é apresentado para você. Você tem comportamento de acordo com o que é estimulado ali naquele ambiente. Portanto, tem-se primeiramente um comportamento, né, que responde a um estímulo do ambiente. Então, olha a diferença, né? A psicanálise foi lá para a linha do experiências, traumas, algo que foi vivido. E o behaviorismo, ele veio por essa linha do comportamento, de estímulo ao ambiente, né? O qual, por sua vez, inevitavelmente levará ali uma consequência ainda não aprendida. Num segundo momento, a resposta ela será dada já objetivando ali a consequência, pois agora é conhecida pelo indivíduo por intermédio da experiência anterior. Então, eles acreditam o seguinte, que se na primeira experiência você não tem ali a resposta, então você vai agir de acordo com a situação, com o estímulo. Num segundo momento, se fosse repetir, você já sabe qual a consequência. Por quê? Porque é conhecida, não é? Essa consequência já é conhecida por você, por intermédio justamente da experiência que aconteceu anteriormente. E aí, dentro, né, dessa a gente tem também outra linha de raciocínio, outra linha ali de estudo da psicologia, que é o humanismo. Com os psicólogos humanistas, eles veem ali a personalidade. E qual que era o seu objetivo ao estudar a personalidade? Na década lá de 1960, alguns psicólogos da personalidade, eles mostraram-se insatisfeitos
com a negatividade ali da teoria de Freud, né? E a psicologia mecanicista também ali do behaviorismo. Por quê? O que eles perceberam? Eles foram por uma linha de que a teoria de Freud era muito mecanicista. Aliás, era muito... como é que eu posso explicar? Tinha muito a questão do aconteceu algo para a pessoa reagir lá no passado, no inconsciente. O behaviorismo, ele já veio por uma linha muito mecanicista. Aqui aconteceu o estímulo, a pessoa reagiu. E aí, os psicólogos da personalidade, eles não estavam satisfeitos com essas teorias. E aí, o que aconteceu? Os psicólogos humanistas, eles voltaram sua atenção para o modo como as pessoas saudáveis se esforçavam por obter ali uma autodeterminação e uma autorrealização. Porque essas outras teorias, né, a psicanálise, o behaviorismo, vem muito por questões de comportamento, de pessoas que sofrem com transtornos mentais, de por que algumas pessoas acabam desenvolvendo transtornos mentais e outras não. E os psicólogos humanistas, eles queriam entender como que as pessoas saudáveis, né, se esforçam por obter ali uma autodeterminação, uma autorrealização. Em contraste com a objetividade ali científica do behaviorismo, não é? Eles estudaram as pessoas por meio ali das suas experiências e sentimentos relatados por elas mesmas. Porque, afinal, quem melhor do que você mesmo para explicar o que está se passando com você? Quais suas experiências, o que você está sentindo. Então, o Abraham Maslow, em 1908 até 1970, e Carl Rogers, eu acho que é isso, Carl Rogers, de 1902 a 1987, eles propuseram a perspectiva de uma terceira força com ênfase ali no potencial humano, tá? Indo um pouco por fora dessa questão científica, desse lado do porquê ali, do que aconteceu antes. E a perspectiva humanista, ela encara justamente a personalidade como um foco no potencial ali para o crescimento pessoal saudável. Então, eles acreditam que, de acordo com a personalidade do indivíduo, esse indivíduo ele vai ter ali uma disposição, um crescimento pessoal saudável. E aí, a autorrealização, de acordo com Maslow, uma das necessidades psicológicas essenciais ali que surgem após as necessidades físicas e psicológicas básicas. Então, o ser humano ele precisa ter, dentro ali dessa perspectiva de Maslow, a autorrealização. E aí, pessoal, nós temos também, dentro dessas linhas de estudo da psicologia, a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela é uma abordagem da psicologia considerada ali justamente por Abraham Maslow, tá? E Maslow, ele sugeriu que algumas pessoas, elas também atingem um nível de autotranscendência. No nível de autorrealização, as pessoas, elas procuram realizar o seu próprio potencial. Na autotranscendência, as pessoas, elas buscam o significado, o propósito e a comunhão que estão ali além do self, né? Que é transpessoal. Saudada ali como a quarta força da psicologia. Então, acabava que a psicologia transpessoal, ela buscava integrar ali a psicologia. O que acontecia? Trazia dentro ali da psicologia as vivências espirituais e as experiências chamadas transpessoais, caracterizadas ali por um estado de consciência superior, tá? Que contém todas as experiências anteriores do indivíduo e prossegue no sentido de conduzir o ser humano ali em uma direção de transcendência. É como se fosse uma evolução pessoal, um desenvolvimento pessoal. Tudo bem? E aí, nós temos
Uma outra teoria que também é muito importante. Então a gente já teve aí que é muito conhecida, que até hoje é estudada, tem uma linha muito seguida, que a gente tem a psicanálise, né, que foi criada ali, desenvolvida por Freud. Só que a psicanálise, ela vem por essa linha do que aconteceu, do inconsciente, do id, do ego, superego, do porquê que as pessoas reagem, vai muito por uma linha do como, de coisas que você não tem consciência. Então vai se explicar por algo que tu não tem ali, nem lembra. Você vai agir, vai explicar as ações daquela pessoa por algo que ela nem se recorda. E a Gestalt, ela veio por uma linha diferente. Ela veio por uma linha que vai mais para a percepção das pessoas em relação àquelas experiências, de como a pessoa enxerga. De muitas vezes você olhar por uma janela e olhar rápido e ter a impressão que está em movimento. Então, Gestalt, o Gestalt ou Gestalt, né? A Gestalt é uma palavra que provém do alemão e tem ali um sentido aproximado à ideia de forma. A Gestalt, pessoal, ela nasceu de uma iniciativa de pesquisadores alemães, né, que se preocupavam com os fenômenos da percepção. Eu não falei para vocês? De você olhar para uma janela e ter a percepção de que tá em movimento, de você olhar rápido. Então a Gestalt, ela vai muito da percepção do ambiente, da percepção do ser humano, aquilo que está ali ao seu redor. E interessava compreender justamente os processos psicológicos que são ali envolvidos na ilusão de ótica, de muitas vezes você olhar uma imagem, né, e a mesma imagem ali você conseguir enxergar de 2, 3 formas, dentro daquela imagem conseguir achar várias imagens. Então, eles tinham muito essa intenção de compreender esses processos que envolvem essa ilusão de ótica, ou seja, quando um estímulo físico ele é percebido de uma forma diferente, né, da qual se representa na realidade, não é? Então tem várias situações de questão de ilusão de ótica, de imagens, tem arte com isso, né, quadros que trazem essa ilusão de ótica, essa percepção diferente da imagem, do objeto. E ali em contraponto, né, ao behaviorismo, a Gestalt, pessoal, ela sustenta que o comportamento ele deveria considerar aspectos globais, tá? Tendo ali em vista as condições que possam alterar a percepção. Porque o behaviorismo, ele vem muito pro que o comportamento, né? A sua reação de imediato ao que foi ali aos estímulos. E aí a Gestalt ela vem mais com relação à sua percepção, né, do que está à volta. E os psicólogos da Gestalt, eles afirmam que quando os elementos sensoriais eles são combinados, eles formam-se um novo padrão ou configuração. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do tratamento psicológico ali, Gestalt. Quando você pensa na linha da psicanálise, eu falei para vocês não vão esquecer, que vai muito por uma linha de traumas, do que aconteceu. Tá, mas aí o paciente pensa, tá, aconteceu isso, isso e isso. E agora? Tá acontecendo isso comigo. Como que eu vou reagir ao que está acontecendo agora? Não é? Porque já identificou que aconteceu algo. Lá pela teoria da psicanálise, o meu comportamento hoje é assim porque aconteceu algo comigo, algum trauma. E eu estou respondendo a esse trauma. Agora, como que eu vou tratar ou como que eu vou agir de acordo com o que está acontecendo agora? O que eu estou apresentando agora? E aí a Gestalt ela vem para isso, para essa percepção. A forma como você vai agir de acordo com o que está acontecendo.
E aí, os psicólogos Gestalt, eles afirmavam que quando os elementos sensoriais eles são combinados, forma-se ali um novo padrão ou configuração. Os gestaltistas, eles tentaram identificar as regras que governavam ali a forma como as pessoas percebem os estímulos separados e lhes atribuem ali sentido, né, formando ali uma unidade. Então eles tentaram pegar ali por que as pessoas olham para determinada imagem e conseguem transformar aquilo ali numa unidade ou conseguem ver uma imagem diferente. Então, eles tentaram ir por essa vertente. E eles afirmam, né, que as pessoas, elas extraem significado da totalidade. Então, por exemplo, você entra numa sala, você vai olhar todo o ambiente, daquilo você vai trazer ali uma percepção, você vai ter um entendimento sobre o que está acontecendo ali. De um conjunto ali de estímulos, ou não ali, e não de um estímulo individual, explicitando a premissa. O todo é distinto da soma de suas partes, né? Então, eles querem dizer que você vai ter que, o todo, ele vai ter ali, ele vai ser diferente se você olhar de uma forma individual. Por meio ali dos fenômenos perceptivos, é alcançada ali a boa forma, ou seja, a compreensão global ali do evento apreendido. E a boa forma é a tendência, a restauração do equilíbrio, a parte do todo, superando também a ilusão de ótica. Então, pessoal, só para a gente entender aqui, compreender essas linhas. A psicologia, como eu mostrei para vocês, existem ali várias linhas de pensamento, várias linhas de estudo, foram se desenvolvendo. Os estudiosos, eles acabaram, iam estudando até as teorias dos outros e acabavam ali discordando e procuravam outra vertente. Mas dentro disso tudo, o que vocês podem enxergar é que sempre se procura o porquê. O porquê as pessoas agem assim. O comportamento, entender o porquê que as pessoas reagem, como as pessoas enxergam o mundo, como as pessoas percebem as outras, como as pessoas se percebem, o que as pessoas esperam delas mesmas, o que as pessoas esperam da sociedade, entender o que aconteceu com aquela pessoa lá no passado, ou então que ela nem tem consciência de fato do que aconteceu e está reagindo daquela forma. Então, sempre perceba ali que a psicologia ela vem para isso, para o entendimento, para compreender o ser humano. E você, como futuro profissional da saúde, precisa sim compreender o ser humano. Tudo bem? Pessoal, então, lembrando sempre que vocês vão lidar com pessoas que têm ali sentimentos, que quando vêm para nós, profissionais da saúde, estão ali ou com dor física ou com uma dor emocional, muitas vezes conciliado, que às vezes vem para você de uma forma, reage com você de uma forma não tão simpática, mas que a sua reação pode fazer a diferença, vai fazer a diferença, na verdade, e que você tem que mostrar que vai ajudar, tá? Você tem que mostrar que está preocupado com o seu paciente, que você tem a intenção de ajudá-lo. Lembrar sempre da humanização. E pensar muito no vou atender o meu paciente como eu gostaria de ser atendido, tá? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aí compreendido todo o conteúdo que foi passado e entendido a importância da psicologia para a área da saúde. Um beijão para vocês e tchau, tchau!